Deus deu uma palavra para Noé. Deus disse assim: Noé, vai construir uma arca que eu vou destruir a humanidade. Imagine ele durante ali anos construindo aquela arca, gente. O Senhor vem me confrontando muito com essa palavra ultimamente, falando, ele ficou anos construindo uma arca sem ver nada de chuva. Ele não via chuva nenhuma. Mas mesmo assim ele continuava construindo. Mesmo assim ele continuava fazendo o que Deus havia mandado. E às vezes eu e você somos tão difíceis. Porque Deus já nos deu a palavra, mas nós questionamos muito a palavra de Deus. Nós questionamos muito a vontade de Deus. E toda hora nós estamos nos questionando, será que é de Deus? Será que Deus está conosco? Será que realmente é esse o propósito que Deus tem para a minha vida? É esse lugar? A gente fica se questionando, mas Deus já deu a palavra. E a gente tem que crer mais na palavra que Ele nos entregou. Se Deus te entregou a palavra, creia nela. E a palavra de Deus está na Bíblia Sagrada. Quando nós lemos a palavra e a gente vive ela, a gente vai colher a vitória. Noé, ele creu na palavra. E ele perseverou na palavra. Construiu a arca. Veio o dilúvio e ele e a família dele foi salvo. Porque ele creu na palavra. E qual tem que ser a nossa fé? A nossa fé tem que ser na palavra. Ainda que a gente não veja a chuva descer. Ainda que a gente esteja como Noé, andando, fazendo, e a gente não vê nada. Mas a gente crê e a gente persevera na palavra. E vai chegar o momento que a promessa vai se manifestar. Porque Deus deu a palavra para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te abençoar. No começo, Abraão não via nada. Ele nem sabia para onde ele ia. Ele andou um caminho muito grande, que era deserto, sem nada. Mas ele obedeceu à palavra. E Deus o honrou. A mesma coisa aconteceu com Noé. Deus deu uma palavra. Ele creu na palavra e perseverou na palavra. E Deus o honrou. E vai ser isso na minha e na sua vida. Nós vamos passar por momentos de grande bonança. Mas nós também passaremos por momentos de grande escassez. Mas a palavra continua sendo a mesma. José tinha uma palavra. Preste atenção que Deus apareceu em sonho e falou que ele ia governar. Mas teve uma grande parte de um período que ele não enxergou nada. Ele só enxergava coisas ruins. Ele só enxergava o quê? Enxergava a inveja dos irmãos, a maldade dos irmãos, prisão, humilhação, injustiça. Mas ele tinha recebido o quê? Uma palavra. Ele tinha recebido uma palavra que todo mundo achou que era loucura. O seu pai disse: então você está dizendo que você governará sobre mim e toda a sua família? Os seus irmãos olharam para ele: você está falando que Deus vai fazer você governar sobre nós? Ninguém acreditou. Mas Deus tinha liberado uma palavra. E passaram-se muitos anos. E parecia que o que os irmãos e o pai tinham dito era verdade. Que realmente parecia que Deus não era com ele, que ele não ia governar nada. Mas aquele que liberou a palavra ainda estava com ele. Aquele que liberou a palavra iria cumprir a palavra. Mas quem não pôde deixar que a palavra fosse tirada do coração dele? José. José, ele não podia deixar que a palavra saísse do seu coração. E qual que é o cuidado que eu e você temos que ter?
Deus nos deu a palavra. Nós não podemos deixar que o inimigo, que as dificuldades tirem o quê? A palavra do nosso coração. E às vezes vai acontecer coisas na nossa vida que vai parecer que a palavra não era verdadeira. Vai parecer que foi o nosso fim. Mas uma fé eu tenho, que o Deus que liberou a palavra vai cumprir a sua palavra. Deus está dizendo que não importa por onde os seus caminhos possam ir, aquele que fez a palavra vai cumprir. Olha como é forte isso. Mas é muito difícil. Às vezes a gente tem a palavra e está passando pela escassez. Está sozinho, está humilhado. Como que você pode ter a palavra desse jeito? Você tem a palavra. José tinha promessa, tinha palavra, mas estava na escassez, na humilhação. Mas ele tinha promessa e chegou o momento que a promessa se cumpriu. Assim também aconteceu com Davi. Samuel foi lá e ungiu ele a rei. E depois que ungiu ele a rei, só passou perrengue, perseguição de Saul. Imagine hoje chegar uma pessoa te ungir e falar: ó, você foi ungido a Deus a rei. Aí tá bom, ele falou: nossa, que bênção, eu sou rei agora. E aí ele chega e começa a ser perseguido, se torna um fugitivo, tendo que se esconder na caverna, sendo humilhado, sendo perseguido, sendo maltratado. Imagine você ser hoje consagrado a rei e no outro dia sendo perseguido. Parece que Samuel errou. Na ótica, às vezes, de Davi, ele não deve ter pensado isso, mas eu estou só fazendo uma inferência. Oxe, eu acho que Samuel errou a cabeça. Porque se ele falou que eu sou rei, por que eu estou sendo perseguido? É porque aquele que tem a palavra de Deus, o diabo quer destruir, antes que a palavra se cumpra. Preste atenção que Jesus foi batizado, uma pomba desceu, uma voz apareceu e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Logo depois dessa promessa, Jesus iria iniciar o seu ministério com 30 anos de idade. Mas entenda que antes de ele iniciar o seu ministério, o diabo tentou matar o seu ministério antes de iniciar. Através do Espírito Santo, Jesus foi guiado para o deserto para ser provado pelo diabo. E naquela prova, qual que era o propósito do diabo? Matar e destruir a palavra de Deus, a promessa de Deus, o propósito de Deus na vida de Jesus. Então entenda, quando Deus tem um propósito na tua vida, quando Deus tem uma promessa na tua vida, o diabo vai tentar matar antes que aconteça. Tentou matar a promessa de José, tentou matar a promessa de Davi, tentou matar a promessa de Daniel, tentou matar a promessa de Abraão, mas ele não conseguiu. O diabo não vai conseguir matar a nossa promessa, mas ele vai tentar. E como que ele tenta? Através de tocando em coisas que a gente gosta. Ele tenta, a Bíblia, através da tentação de Jesus, mostra a estratégia do diabo. A primeiro lugar que ele quer tentar, ele quer tocar na nossa vida, o primeiro é o financeiro. Quando ele foi tentar Jesus, ele disse: transforme essas pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Qual que é o primeiro setor que o diabo sempre tenta tocar na vida das pessoas? O financeiro. E muitas pessoas, quando são tocados no setor financeiro, elas caem, elas largam a Deus,
elas se afastam da comunhão de Deus. Mas Jesus repreendeu o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos um entendimento que nós podemos até passar por um período de dificuldade financeira, mas Deus vai dar suprimento, Deus vai dar providência e Deus vai nos ajudar. O segundo lugar que o diabo tenta tocar na nossa vida para roubar a nossa promessa, para roubar a palavra que Deus liberou no nosso coração, é através da palavra de Deus, trazendo dúvida e questionamento. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus em um lugar muito alto e disse: atira-te aqui de baixo. Que a palavra do Senhor diz que dará ordem a seus anjos que te sustentem. Ele tentou usar o quê? A palavra. Se Jesus não tivesse entendimento e conhecimento da palavra, o que aconteceria com ele? Ele teria entrado na dúvida. E ele teria questionado a sua fé. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes chega uma pessoa e fala: se você está na igreja, por que a sua vida está assim? Porque se você está buscando Jesus, porque você está enfermo? Porque o seu filho está desse jeito? Porque você está desempregado? A palavra de Deus não diz que aqueles que servem a Deus seriam cabeça, não seriam cauda. A palavra de Deus não diz isso, não diz aquilo. Então por que a sua vida está assim? E às vezes o diabo vai tentar usar a palavra para te questionar, para te colocar em dúvida. Mas ali Jesus repreendeu o diabo novamente e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós não questionaremos o nosso Deus, porque sabemos que Ele está no controle e Ele se levantará em nosso favor. Então ele tentará usar a palavra, trazendo dúvida e questionamento ao nosso coração. Mas quando nós conhecemos as Escrituras, nós não deixaremos ele nos confundir, ludibriar e nem trazer dúvida. E o terceiro lugar que ele toca na nossa vida, ele levou Jesus para cima de um monte e ele disse: se você prostrado me adorar, eu te darei tudo o que você deseja, te darei todo o mundo. O último estágio da tentação do diabo é ele fazer o quê? É ele te mostrar o que você quer, para roubar a palavra de Deus, a promessa de Deus no teu coração. Jesus veio com o propósito de reinar sobre a humanidade, mas aqueles que ele veio te rejeitaram. Então entenda, o diabo vendo isso, ele tentou colocar nas mãos dele o que ele queria, mas para isso teria que se dobrar e adorar, se prostrar. Aí você fala: pastor, o que é se dobrar? É você fazer o que o mundo quer, é você viver no pecado, é você viver da forma que o diabo quer. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer que você se prostre diante a ele e que você viva uma vida longe da presença de Deus. Ele quer que você se prostre e você vive uma vida distante da presença de Deus. E aí ele fala isso: você só se prostra e eu te darei o que você quer. Mas entenda, ele pode te dar algumas coisas, mas você vai perder o mais precioso, que é a presença de Deus e a tua salvação. E o que ele dá, depois ele toma, depois você perde. Mas quando você escolhe ser um verdadeiro adorador, Deus te honra. E ali Jesus repreendeu novamente o diabo, dizendo: somente ao Senhor adorarás e somente o Senhor prestará culto. Então entenda isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele ali repreendeu o diabo, ele falou: a minha adoração, eu não vou adorar a nada que não seja o meu Deus. Eu não vou me prostrar diante desse mundo corrupto, diante desse mundo contaminado. A minha adoração é só ao Senhor. A minha vida será para o adorar. A minha conduta será para o adorar. Eu não vou adorar a outro Deus. E depois disso ele repreendeu o diabo.
o diabo foi embora. E a Bíblia diz que vieram os anjos e o serviram. Depois que Jesus venceu a tentação, o diabo não destruiu a promessa de Jesus, não roubou a palavra do coração de Jesus, não tirou a fé de Jesus. E por Jesus permanecer na fé, Deus enviou seus anjos e o serviram, entregou tudo o que Jesus precisava para se alimentar. E o Senhor está dizendo: as tentações vão vir. O inimigo vai se levantar para tentar roubar a palavra de Deus do seu coração, para tentar tirar a fé do seu coração. Mas eu declaro hoje sobre a sua vida que ele não vai conseguir roubar a tua fé, ele não vai conseguir roubar a tua palavra. E se você permanecer firme, em nome de Jesus, você vai receber os anjos e te servindo com o que você precisa. No final da perseverança de Jesus em guardar a palavra de Deus, ele recebeu o quê? Ele recebeu a promessa. E ele conseguiu prosseguir com o seu ministério. Mas se ele tivesse caído, o que aconteceria com ele? Ele nem iria iniciar o seu ministério. O ministério para o qual Deus o trouxe iria morrer no seu começo. Então é isso que o nosso adversário quer. Que a gente não consiga chegar na promessa. E muitas vezes a gente pensa em muitas promessas terrenas. Mas a maior promessa nossa é a salvação. O diabo não está interessado em carro, em casa, em relacionamento, no dinheiro, no trabalho, não. E nem Deus está muito focado nessas questões. Eles estão focados no quê? Na nossa salvação. Então, por isso que Deus disse para o nosso adversário: você pode tocar em tudo que Jó tem, só não toca na alma. Porque para Deus e para o inimigo, nada disso do mundo tem valor. O que tem mais valor é o quê? É a alma. Então, o que tudo nessa vida se resume é a nossa alma. E às vezes a gente troca a nossa salvação, a nossa alma, por conta, que nem a irmã disse, um prato de lentilha, por uma coisa irrisória, por um carro, por uma casa, por um trabalho, por um momento feliz. Não vale a pena a gente trocar o que Deus tem preparado para nós por algo fútil e passageiro. A Bíblia disse que quando chegar o grande dia, ele virá buscar a tua igreja. E quando ele buscar a tua igreja, a palavra de Deus disse que ele nos levará para Nova Jerusalém. Lá não haverá choro, lá não haverá angústia, lá não haverá doença, lá não haverá sofrimento. Todas as coisas passadas ficarão para trás, tudo se fará novo. É isso que Deus tem preparado para nós. E nós, o que mais nós temos que focar é como está a nossa vida. Será que o inimigo, o mundo, está conseguindo tirar a palavra do nosso coração, a fé do nosso coração, a confiança em Deus do nosso coração? Eu e você não podemos permitir que as lutas desse mundo, que as dificuldades desse mundo tirem a palavra do nosso coração. E vai ter momentos que vai ser muito difícil. Vai ter momentos que tudo vão lutar para que a gente largue a palavra. Tudo vai fazer com que a gente desista. Mas é nesse momento que a gente tem que lembrar da palavra que Deus nos deu, da promessa. E a gente, mesmo gemendo, a gente olhar e falar: não, eu confio na palavra.
Eu confio no meu Deus e eu vou continuar. E meu Deus vai me honrar. Ainda que você veja tudo o contrário, ainda que tudo esteja indo de mal a pior, eu e você não viveremos pela vista, mas viveremos pela fé. Jesus viveu pela fé, José viveu pela fé, e como nós lemos, Abraão viveu pela fé. E Deus o honrou. E para finalizar, Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa era: eu te darei um filho. Abraão já estava com 100 anos. Parecia que não tinha mais jeito. Parecia que a promessa tinha caído por terra. Deus errou naquela promessa, Abraão pode ter pensado. Quando o anjo disse, Abraão riu, Sara riu dessa situação. Ele falou: como que pode eu, sendo velho, farto de idade, minha mulher estéril, nós termos filho? Mas quem declarou a palavra? Deus. Parecia impossível Abraão e Sara ter um filho. Mas Deus entregou a palavra. E acontece que com 100 anos, Abraão teve um filho chamado Isaque. A palavra se cumpriu. E assim vai acontecer na minha e na sua vida. Deus liberou a palavra? Liberou. Todos têm a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Deus têm a promessa. Todos aqueles que são filhos de Abraão. O que é ser filho de Abraão? É viver a fé. Quando você vive a fé, você tem a promessa de ser abençoado. Essa palavra que Deus liberou para Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Que de ti te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Todos aqueles que acolhem a fé, renuncia a coisas para fazer a vontade de Deus, recebe essa promessa: eu te abençoarei, eu te engrandecerei e tu serás uma bênção. Porque foi essa promessa que Deus fez a Abraão com uma condição: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você será uma bênção, mas você tem que fazer uma coisa: sai e me sirva. Quando eu e você decidimos servir a Deus, a promessa é liberada sobre a nossa vida. Quando eu e você renuncia o mundo,